Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as bactérias. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender um pouquinho sobre a diversidade dos micro-organismos. Qual que é a importância da gente ter um estudo um pouquinho aprofundado sobre esse grupo? Porque atualmente, a análise das relações evolutivas entre os micro-organismos ela está baseada principalmente aí na sua composição molecular. E as bactérias, como elas não possuem até hoje uma membrana nuclear, elas são consideradas os primeiros seres vivos de organização celular. Então é muito importante que a gente tenha uma compreensão a respeito desses micro-organismos, ou seja, eles são organismos tão pequenos que nós não conseguimos simplesmente enxergar a olho nu. Nós precisamos aí de alguns equipamentos, como os microscópios, para conseguir aumentar o tamanho desses organismos e assim a gente consegue observar um pouquinho do seu comportamento, também do seu formato, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho agora sobre a classificação das bactérias. O que é importante a gente saber? Que a gente pode classificar as bactérias em 3 grandes grupos. Temos aí o grupo das arquibactérias, das eubactérias e das cianobactérias. Qual que é a característica principal das arquibactérias, que é o grupo mais antigo dentro da classificação? Elas têm como característica principal a produção do gás metano. Já as eubactérias, ou mais conhecidas como bactérias verdadeiras, elas possuem como característica micoplasmas, elas não possuem parede celular, e elas podem ser ainda subdivididas em gram-positivas e gram-negativas, que são aquelas que têm a parede celular. E já as cianobactérias, elas são as famosas algas azuis, que têm a capacidade de realizar o processo de fotossíntese e por isso são também chamadas de fotossintetizantes. E aí vamos entender um pouquinho agora sobre a morfologia das bactérias, ou seja, a gente vai entender um pouquinho como é que pode ser a estrutura das bactérias, como é que elas podem ser organizadas, como é que a gente pode enxergar o seu formato, caso a gente faça principalmente essa análise aí utilizando o microscópio. A gente vai perceber que as bactérias elas não são todas iguais. E aí a gente vai ter bactérias que têm um formato de algumas bolinhas, elas são esféricas, classificadas como cocos. Temos aí as chamadas de bacilos, que já tem um formato de alguns bastonetes, como se fossem alguns bastões. Temos também as bactérias, que são em um formato já de espirilo ou espiroquetas, que elas são um pouco mais alongadas do que os bacilos, por isso elas podem ser chamadas de espiraladas. Temos ainda as bactérias classificadas como vibriões, elas lembram aí as vírgulas. Temos também as bactérias que, ao invés de ser só uma esfera solta, são duplas de esferas e por isso são chamadas de diplococos ou 2 cocos. Temos as sarcinas, que são esféricas, só que a diferença vai ser que ela não vai ser livre, não vai ser única, e também não vai estar em duplo, não vai ser organizada de 2 em 2. Nesse caso, vão ser organizadas 8, formando já como se fosse um cubo. Nós temos aí os streptococos, que são cocos alinhados, um grupo de cocos alinhados, só que dessa vez formando uma fileira. Temos também as bactérias que têm um formato de cocos reunidos em forma de cacho, como se fosse um cacho de uva, que são as chamadas de estafilococos. Temos aí aquelas que são os bacilos. Lembra que tem um formato de pequenos bastões, só que dessa vez de 2 em 2, como se fossem duplas, e nesse caso são chamadas de diplobacilos. E temos ainda o formato chamado de streptobacilos, que são as bactérias que formam bacilos que ficam reunidos aí como se fossem em cadeias. E aí, como é que as bactérias conseguem realizar o seu processo de reprodução? Como é que elas continuam perpetuando então sua espécie? Existem vários tipos de reprodução. Lembra que nós podemos ter a reprodução dos seres vivos classificada como assexuada e a reprodução classificada como sexuada. Assexuada é aquela onde a gente não precisa da participação de 2 indivíduos.
Já a assexuada, eu preciso de 2 porque eu preciso que aconteça a troca de gametas. E aí vamos ver quais são os tipos, primeiro, de reproduções assexuadas. Entre as bactérias pode acontecer a reprodução assexuada chamada de cisparidade ou bipartição. E temos também a assexuada chamada de esporulação. Nesse caso, ela vai ter a formação de estruturas que são chamadas de endósporos. E aí vocês podem ver que nessa cisparidade ou bipartição é como se de o material genético fosse duplicado para 2 e assim a gente vai ter a formação de novas bactérias. E aí o que a gente tem que resgatar desse tipo de reprodução? Que a reprodução assexuada, ela não demanda gasto de energia e por isso é um processo que acontece de forma muito rápida, porque simplesmente, nesse caso, uma bactéria vai ser cópia da outra. Já no caso da reprodução sexuada, eu já tenho aí a participação, né, de gametas diferentes. E aí, como são 2 indivíduos também, eu não vou ter simplesmente cópias acontecendo. Aqui já demanda um pouquinho mais de tempo. E aqui, como reprodução sexuada, nós temos aí a recombinação genética. Nesse caso, nós vamos ter a formação de indivíduos com características diferentes graças à mistura que ocorreu de material genético. E ela pode acontecer aí de 3 maneiras. Nós temos a transformação, transdução e conjugação. No caso da reprodução sexuada, né, chamada de transferência genética por transformação, o que acontece? A bactéria receptora, ela vai captar, vai receber do meio extracelular, né, pedaços de DNA livre, que vai vir de outras bactérias já mortas. E aí essa célula vai incorporar, vai envolver em cada transformação uma pequena quantidade de genes. Então ela se aproveita desses pedaços de DNA livre e aí consegue acabar, né, tendo a origem de novas bactérias. Já na reprodução sexuada, chamada de transferência genética por conjugação, o que acontece? Nós temos aí a transferência de DNA de uma bactéria para outra através do que a gente chama de uma pile sexual. E esse mecanismo ele vai precisar com que as bactérias tenham um contato próximo. E após o processo, depois que tem esse contato ocorrido, as células elas vão se separar e a bactéria que recebeu vai acabar se reproduzindo assexuadamente, originando células filhas, ou seja, novas células com material genético recombinado. E aqui, na reprodução sexuada, conhecida como reprodução sexuada por transferência genética por transdução, nesse caso, o transmissor dos genes vai ser um vírus bacteriófago e ele vai iniciar o que a gente chama de ciclo lítico. E nesse ciclo ele vai acabar incorporando pedaços de DNA também ao seu próprio DNA e aí vai transferir para uma célula quando ela é infectada. Então aqui também eu tenho aí a troca de material genético acontecendo. E por que a gente tem que estudar as bactérias, né? Lembra que eu falei um pouquinho lá no início, só que vai muito além do que eu comentei lá. As bactérias são importantes porque elas estão presentes em várias atividades do nosso cotidiano. As bactérias elas estão presentes no processo de fermentação de muitos alimentos que consumimos. Está presente aí, por exemplo, no processo de fermentação alcoólica, no processo de produção de coalhadas, iogurtes e até mesmo queijo. Bactérias também são importantes para fabricar alguns medicamentos, principalmente alguns antibióticos, tá? Essas bactérias, elas também têm uma ação decompositora no ambiente, ou seja, vão se aproveitar do resto de matéria orgânica. Também vão auxiliar na fixação do nitrogênio. Lembra que o nitrogênio está presente em uma quantidade muito maior do que o oxigênio na atmosfera. Só que nós não temos a capacidade de utilizar esse nitrogênio da forma livre. Primeiro temos que esperar com que as bactérias realizem esse processo de fixação. Outra coisa que as bactérias também podem fazer é participar da digestão de celulose nos herbívoros, ajuda também no controle biológico, né, na agricultura, é utilizada também para a fabricação de combustíveis, como o caso do etanol e do biogás, e além disso é muito utilizada na pesquisa científica, principalmente na produção de insulina
e na despoluição ambiental. E algumas bactérias, elas podem ser causadoras de doenças, que são as bactérias patogênicas. E aí, quais são as principais doenças bacterianas? São botulismo, hanseníase ou lepra, meningite meningócita, tétano, febre maculosa, peste bubônica, coqueluche ou intermitente, difteria, sífilis, gonorreia, leptospirose, febre tifoide, tuberculose e muitas outras. Tenho certeza que pelo menos você já ouviu falar aí sobre a leptospirose, que é muito comum que ocorra quando a gente tem aqueles períodos de alagação, por exemplo, e também sobre o tétano, que é quando, sem querer, você tem um contato aí com algum material que está enferrujado e certamente essa bactéria, ela se aproveita desse ambiente e aí quando você tem algum contato com esse material que está enferrujado, se for um corte aprofundado, você acaba sendo aí acometido por essa doença conhecida como tétano. E aí, para a gente finalizar, vai ficar aí uma tarefinha para vocês realizarem em casa. Qual que é essa atividade? Vocês vão montar no caderno uma tabela usando os seguintes títulos para cada uma das colunas. São 4 colunas aí que vocês vão precisar, uma tabela com 4 colunas. Na primeira tabela, você vai escrever aí, na primeira coluna da tabela, nome da doença. Na segunda, agente etiológico. Na terceira, sintomas. E na quarta, profilaxia. Agente etiológico, para quem não sabe, significa você colocar qual é o organismo causador da doença. Sintomas é o que a pessoa pode sentir. E profilaxia é o que pode ser feito para evitar essa doença. Então, você vai pesquisar aí a respeito de 5 doenças bacterianas e aí você vai colocar do lado de cada doença quem é que causa, quais são os sintomas e o que pode ser feito para prevenir essa doença, tá bom? E aí depois você vai passar para o seu professor essa tarefinha para que ele possa fazer a correção junto com você. E aí, é claro, você pode acessar esse vídeo mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!